Eu não gosto de churrasco. Não a carne eu gosto, mas eu não vejo sentido de você ir num lugar e ficar 8 horas por dia. Eu também. Vai fazer. Me cansa. Me cansa. Tira minha energia completamente. E eu fico falando, mas não tem nenhum assunto que precisa de 8 horas Maravilhoso. para resolver, assim. Não tem. Brasil, Brasil, o convidado de hoje é Marauqui, maravilhoso, eu tô até nervosa, porque ele é muito inteligente, gente, exatamente. Ele tem pós-PhD, de pós-PhD a única coisa que eu sei é que tem IFEM. Ele é maravilhoso, o nome dele é Samidana. Muito obrigada, Sami. Prazer estar aqui, é uma honra. Na verdade, pós-PhD, as pessoas acham que é um título, mas não é. Você tem doutorado no Brasil, ou PhD fora, e aí você é convidado por alguém para fazer uma pesquisa conjunta. Então, qualquer trabalho que você faz após o PhD, normalmente em inglês muitos chamam de visiting scholar, né? Que você é um professor convidado, faz um pós-PhD, mas não é um título, não tem tese. E, obviamente, por ser uma pesquisa conjunta, cada um em seu pós-PhD produz algum trabalho. Eu produzi dois casos sobre empresas, mas assim, não é um título, às vezes assusta as pessoas, porque PhD não tem no Brasil, o sistema brasileiro é de doutorado. Tá. E PhD é o sistema anglo-saxão. Então fala, pô, é pós-PhD. Inclusive, PhD e doutorado é outro mito, que as pessoas acham que PhD é acima de doutorado. Não é. É a mesma coisa, só que um é um sistema mais, acho que tem origem latina, francesa, e o outro, anglo-saxão. Gente, olha, uma coisa que eu sabia disso é o seguinte, que no Brasil a gente chama, por exemplo, médico de doutor, advogado de doutor, mas para a língua portuguesa, nos manuais, no manual de redação da Presidência da República, por exemplo, lá diz, você não pode chamar essas pessoas de doutores. Não pode. Só quem tem doutorado. Não sabia. Mas eu costumo dizer, quando eu acho que às vezes, aqui no Brasil a gente não usa muito doutor, né? Às vezes as pessoas chamam, mas é raro. Mas eu costumo dizer que eu sou um doutor, mas não do tipo que ajuda as pessoas, que as pessoas acham que é médico. Não, mas só questão de títulos também é uma coisa, acho que cada vez menos importante, né? É mais para o seu aprendizado do que como uma validade, eu tenho esse diploma, vai me dar acesso. Mas que impressiona. O seu currículo impressiona muito. Obrigado. Conta aqui pra gente esse currículo, gente. Olha, nas entrevistas que ele fez, as pessoas falavam, ele tem não sei o que, ele estudou em Harvard, ele isso, mas é tanta coisa que eu falei, eu não vou decorar isso, vai dar errado. Então, por favor. Não, eu gosto de estudar, isso também é uma característica. Para mim, estudo não é uma questão... eu vou estudar aquilo e acabo. É uma questão contínua, assim como você faz exercício, assim como a gente cuida da alimentação, a gente tem que estudar sempre. E eu tenho essa ânsia de aprender coisas novas. Eu, por exemplo, fiz faculdade de música depois de velho, eu fiz faculdade de piano depois de velho, porque eu queria fazer, na época, quando mais jovem, não deu, tinha outros objetivos também. E aí eu fiz depois de velho, Mas calma, deixa eu só te interromper, deixa eu entender primeiro. Você se formou em economia. Economia, fiz mestrado em economia. No Brasil? No Brasil. Tá. Economia no Brasil, mestrado em economia no Brasil, doutorado em administração no campo de finanças. Eu trabalho com finanças. Finanças é Tudo que eu sei fazer, economia, administração, finanças. Economia e finanças é uma área híbrida de administração, de economia, tem até um pessoal de engenharia que mexe com isso, então você pode estudar isso em várias universidades, faculdades, escolas distintas. Então eu estava lá, fiz mestrado, fiz graduação, mestrado, doutorado. Tá? Quando eu entrei no mestrado, hoje é mais raro isso, eu virei professor muito novo universitário, com 21 anos eu fui contratado, e aí eu fazia... E gostou? Gostei muito, eu nunca tinha... essa expectativa, assim, pretendo ser professor, mas veio a oportunidade e eu achei legal. Por quê? Porque isso é muito que eu acredito da vida, assim, eu não acho que... eu acho que a gente tem um tempo hábil, então, sei lá, eu durmo 8 horas por dia, eu tenho 16 horas para fazer o que quiser. E essas 16 horas, eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar, e o trabalho pode ser uma parte para
para um empregador, uma outra parte para outra. Então o professor ele possibilita isso. Você não precisa ter um único empregador, você pode ser professor e consultor, você pode ser professor e fazer outras atividades. Então me encanta muito. Eu tô... Professor e entrevistador. Então, é isso, uma apresentadora. Você não deixa de ser professora. Sim. E entrevistadora também. Você está numa parte do tempo. E para mim, Sami, eu me dou melhor com várias tarefas do que quando eu tenho uma coisa só para fazer. Então vai ser só professor. É mais difícil para mim, porque tem que ficar muitas horas fazendo a mesma atividade, uma profundidade. Inclusive, esse foi um dos motivos que depois, aí só para completar, eu fiz doutorado em administração, né, no campo de finanças. Aí eu fui fazer PhD em Business, que é o equivalente à administração, Field of Finance, que seria o equivalente ao doutorado de finanças, e depois eu fiz pós-PhD em Business também. Então, quando eu estava no exterior, eu resolvi voltar por conta disso, porque o que eu via, que eu tinha uma capacidade de pesquisa, uma capacidade científica, mas eu não respirava aquilo. Os caras mais focados, eles ficavam de dia, de tarde, de noite só fazendo aquilo e estavam muito felizes. Eu falei, não, eu preciso de mais coisas. E aqui no Brasil, seja pelo salário do professor não ser alto, seja pela estrutura do mercado acadêmico, dificilmente o cara é professor 100% do tempo. Então ele combina com outras atividades. Exatamente. Ainda mais se for professor de escola pública. Né? Ah, não, aí eu estou falando de mesmo as escolas que pagam teoricamente bem, ainda pagam um pouco. A escola pública é quase uma ofensa que eles pagam. Né? Esse talvez seja um dos problemas, né? Os professores, principalmente que formam as crianças, deveriam não só ganhar bem, mas como ter um reconhecimento, né, uma admiração. Eles estão formando a sociedade do futuro, né? Eu tenho um filho pequeno, o que eu mais me preocupo é com a educação dele, assim. Educação, assim, vamos cuidar bem para ele ser uma pessoa legal para a sociedade, para ele ter possibilidade de escolher um futuro para ele. Então, acho que o mais importante é isso. Quando me chamam de educadora, você sabe que eu fico até encabulada, porque eu acho que é tão simples e tão mais fácil o que eu faço, e eu tenho um retorno tão grande, financeiro, social, pelo que eu faço. Aí eu vejo esses professores que dão aula em vários colégios públicos e aquela dificuldade, às vezes não tem um giz na sala e tal. Aí eu falo, cara, o educador é essa pessoa, né? Eu acho que todos somos educadores, cada um com a sua importância. De novo, esses que trabalham com alfabetização, os primeiros anos, para mim, são os mais importantes, né? Que ajudam a formar até caráter, até princípios, coisas que a gente não está falando só de aprender português ou matemática, a gente está falando de você aprender uma vida em sociedade, assim. Eu não posso fazer só o que eu quero, porque outras pessoas também têm interesses. Onde termina a minha liberdade, né? O pessoal fala muito de política, mas onde termina a minha liberdade e começa do outro. Então é uma questão quase de ensinar, assim, ser civilizado. Exato. Agora, falando de escola, eu queria conhecer o Sami da época da escola. Você já contou aqui em off que você não gostava muito de português, mas também, né, você seria um deus se você fosse tão bom assim em matemática e finanças e português. Eu tenho hiperatividade, que deve dar para ver, sou muito... e as pessoas confundem, às vezes acham que hiperativo é nervoso ou hiperativo é mal-humorado. Não, você é hiperativo, não necessariamente você está nervoso. Como que é? Hiperativo chama transtorno do déficit de atenção, e em alguns casos tem hiperatividade, chamam TDAH. Agora é uma doença da moda. Que o povo fica tomando Ritalina, Venvance. Na minha época também já tinha Ritalina, mas meus pais falaram não acho que deve. Mas, por exemplo, fila, né? Você vê as crianças brincando, meus pais contam, né? As crianças brincando, todo mundo na fila, saindo, sei lá, indo jogar futebol, eu sempre era o último olhando para o nada. Eu não era um bom aluno, eu era meio autista, no sentido disperso. De não entender direito o que estava acontecendo. Então eu não tinha caderno, não tinha coisa. Eu não era nem o mais popular, eu não era nem da turminha dos populares, nem da turminha dos não populares, dos nerds. Eu era meio turma do eu sozinho, assim.
e acho que meio perdido, né? É muito difícil, principalmente na adolescência, você se entender, né? Não é nem entender o mundo, é você entender o que você gosta, o que você não gosta. Então eu fui meio autista, assim, no sentido literal da palavra, assim, de ficar, às vezes, não entender tudo que estava passando e viver num mundo à parte. Você era mais isolado? Mais isolado por opção. Eu gostava, até hoje eu sou muito isolado. Eu tenho horas que eu tenho muita interação, então eu trabalho, sei lá, no Pânico, por exemplo, tem muita interação. E eu nunca entendi, você no Pânico? Ninguém entendeu. Ninguém entendeu, porque essa é uma boa história também para contar, mas assim, só para acabar, sempre muito isolado. Então eu gosto de coisas sociais, gosto, mas eu tenho um limite. Por exemplo, eu não gosto de churrasco. Não a carne eu gosto, mas eu não vejo sentido de você ir num lugar e ficar 8 horas por dia. Eu também. Vai fazer. Me cansa. Tira minha energia completamente. E eu fico falando, mas não tem nenhum assunto que precisa de 8 horas Maravilhoso. Para resolver, assim, não tem. E assim, e eu também não gosto de turmas grandes. Eu assim, também. Tipo, eu prefiro muito mais sair com um amigo do que com 4 amigos. Ainda que eu goste dos 4, eu prefiro sair individualmente com eles do que todo mundo junto, porque é disperso, porque, enfim, eu sou um pouco antissocial, assim. Eu também. Será que eu tenho hiperatividade? Não, isso eu acho que é uma consequência do que eu vivo no meu mundo, assim, eu tô olhando outras coisas, eu tenho outro time. O próprio piano mesmo, a música e o piano, sem dúvida, é muito isolado, né? Por mais que você possa até tocar em conjunto, né? Na faculdade eu fazia piano popular, então tinha prática de jazz, você toca lá. O que é piano popular? Basicamente, você tem bacharelado e licenciatura. Tá. Licenciatura é para você ser professor. Bacharelado é para você fazer performance, composição, não sei o que lá. Aí você tem bacharelado em instrumento. Então o cara pode... eu quero estudar violino, eu quero estudar saxofone. O piano, você tem o piano erudito, que é para quem quer ser concertista, e o piano popular, que é quem vai tocar música popular. A literatura de piano, sim, é jazz, basicamente, porque vem dos Estados Unidos. Mas tem muitos ritmos brasileiros que podem ser tocados no piano, ainda que a gente não seja um país de grandes pianistas, no sentido de ter muitos pianos nas casas das pessoas, disso, né? Claro, você tem o Jobim, você tem o João Donato, você tem vários que se destacaram, mas, por exemplo, choro entra como música popular, o samba entra popular, bossa nova popular, o próprio jazz, então você tem ritmos brasileiros. Mas, como um curso com o bacharelado é instrumento, então você vai fazer um monte de matérias que é em conjunto com outros instrumentos, e aí você vai fazer uma matéria particular de piano. Mas hoje em dia a maior parte das faculdades de música, o principal instrumento é violão e guitarra, né? Você tem poucos pianistas. Eu acho que no meu ano tinha eu e mais um. São poucos, perto de guitarristas, perto até de bateristas, de baixistas. E aí música erudita são os instrumentos da orquestra, basicamente, né? Entendi. Os instrumentos da orquestra. Tá, e aí o piano é um momento seu, então? O piano você fica isolado no seu mundo, assim, né? As pessoas falam, não, você toca para relaxar. Não, eu não toco para relaxar, eu toco porque eu me envolvo com aquilo e assim, hoje muito menos, mas em determinado momento eu praticava que nem quase um atleta pratica um exercício físico. Para que ele fala? Não necessariamente ele vai ser um medalhista olímpico, mas ele quer se superar dia a dia, ele quer aprender coisas novas, requer muita prática, muita dedicação, mas eu gosto dessas coisas isoladas. Eu tenho muitas não sei, não é manias, mas eu entro em mundos que às vezes são muito individuais. Por exemplo, leitura. Eu não gosto muito de romance, mas eu gosto muito de textos técnicos. E eu leio umas 60 páginas por dia. Que horas, assim, você tira pra ler? Porque você é muito ocupado, Eu tenho a regra que eu só durmo depois que eu ler. Então, se eu não conseguir ler durante o dia, eu faço isso. Mas hoje é muito fácil, né? Eu tenho o Kindle da Amazon e tenho o Audible. Então, eu vou ouvindo os livros, né? Que legal. E aí os aplicativos são ótimos. Eu vou fazendo notas, não notas assim, isso daria uma ideia para desenvolver sobre aquilo, sobre isso. E aí, às vezes, eu escrevo artigos sobre isso. Numa época,
que eu meio que já conto do Pânico, eu saí do jornalismo, né? Você podia fazer aqui pra gente uma linha do tempo aí da sua vida profissional. Eu vou falar mais do... aí tem muito lugar que eu trabalhei, mas se a gente falar de jornalismo, eu era da Folha de São Paulo, depois eu fui para o UOL, depois eu fui para Você S.A., isso meio que tudo junto. A Folha é meio parente do UOL, a Você S.A. era da Editora Abril. Logo depois eu fui para a Globo, aí eu comecei na Globo News, com o Doni Denútil, que é meu sócio, meu melhor amigo até hoje. E aí eu fui para a Globo Aberta, eu fazia Jornal da Globo, fazia o SP1, que é o jornal local aqui de São Paulo, fazia também esporte, estatística de esporte, probabilidade de jogos, tanto no Esporte Espetacular também como no Sport TV, e trabalhei no Valor Econômico, no jornal O Globo, Época Negócios, na Exame.com, então, no G1, então durante muito tempo eu escrevia um texto por dia. Hoje eu faço jornalismo no Jornal da Manhã na Jovem Pan, todo dia eu faço normalmente 2 entradas, faço Pânico e faço esportes também na Jovem Pan. Mas aí, voltando ao Pânico, né? Quando eu entrei na Jovem Pan, eu tinha saído da Globo, a Globo queria vencer o meu contrato, eles queriam renovar numa base que não era interessante, me impedia de fazer várias coisas que eram muito rentáveis para mim, como exemplo, palestra, por exemplo, consultorias. Na Globo, nunca pude fazer publicidade. Você pode contar aqui quanto que você já chegou a cobrar por palestra? Depende muito do tamanho da palestra, depende da localidade. Por exemplo, uma coisa é uma palestra em São Paulo, outra coisa você vai fazer palestra em outro país, ou até, não precisa ser outro país, no Amazonas, em que você tem um deslocamento disso. Mas em geral, assim, aqui em São Paulo cobra uns 40 mil e aí vai até 60, 70 mil, dependendo da logística disso. Vendo, né, filho de Deus? O povo fala que estudar não resolve, estudar resolve, Não, mas gente. a palestra não é porque quem mais estuda, eu acho que tem muito a ver, porque eu era da Globo, sou conhecido em mídia, tem outros economistas. A visibilidade. A visibilidade, é que nem um show, você pode ter músicos que são muito bons, mas às vezes não ganham a mesma coisa que outros, porque eles não têm a mesma visibilidade, ou até filmes, né, tem filmes ótimos, eu adoro cinema, eu cheguei a fazer 2 semestres de cinema, quando eu fui professor da FAAP muitos anos, que é uma universidade aqui em São Paulo, uma faculdade, na verdade, aqui em São Paulo, e tem um ótimo curso de cinema. Eu era professor da economia e comecei a fazer o curso de cinema, mas aí não deu, eu larguei, porque cinema dá muito trabalho. Cinema, assim, primeiro que é tudo em grupo, que já é um problema para mim, porque eu tenho os horários, eu tenho outras dinâmicas. E segundo que assim, vai todo mundo gravar um filme, um trabalho da escola lá, da faculdade, e demora 4, 5 dias. Eu não tinha 4, 5 dias para fazer, eu já tinha outros afazeres. Mas da Jovem Pan, quando eu saí da Globo, né, eu saí, fui empreender, fui para uma corretora, que é a Isinvest, que acabou sendo vendida para o Nubank. Hoje eu estou lá no Invest, que é o braço de investimento do Nubank. Mas várias emissoras, quase todas eu acho que eu cheguei a falar. E na Jovem Pan, eu tive uma reunião com o Tutinha e... Tutinha é o dono da Jovem Pan, para quem não sabe. E o Tutinha eu gostei muito, assim, foi muito legal. E aí meio que ele perguntou assim, né, claro, né, o que você quer fazer no sentido de qual que é a sua expectativa, o que você espera daqui. E aí eu falei, não, acho que eu posso contribuir no jornalismo, posso contribuir no esporte, porque eu faço essa questão de estatística, de esporte, mas o Pânico eu gosto muito, porque para mim, e você já teve várias vezes lá, o Pânico tem 2 coisas. Primeiro que é um programa que eu acompanho há muito tempo, né? Ele está há 30 anos praticamente na rádio, até acompanho mais na rádio até que na TV, mas teve uma história exitosa na TV. E o que eu gosto do Pânico é que ele você tem várias personalidades juntas. Então, você tem o Emílio que pensa de um jeito, você tem o Morgado que pensa de outro. Como que o Emílio pensa? Não, ele tem um jeito dele, assim. Eu tô querendo que ele caracterize um por um aqui. Não.
Eu acho que cada é com personalidade, cada um tem Eu adoro o Emílio. Eu também, um grande comunicador, e gosto dele como pessoa, tudo. Mas assim, eu tô falando que assim como se a gente sentasse numa mesa com várias pessoas, Sim, não, cada um tem um entendi. estilo. E isso é legal. E eu acho muito legal o olhar de um economista ou de alguém que vem mais de uma formação científica sobre as coisas mundanas. Então, posso te dar vários exemplos. Coisas que eu já levei para lá, mas que são estudos. Por exemplo, vamos ter um grupo, nós dois aqui, tem um cinegrafista ali, vamos falar, nós três. Aí tem duas maneiras, vamos ficar muito amigos, vamos marcar de almoçar toda semana. Tá. E a gente tem duas hipóteses. Ou a gente sai toda vez e cada um paga o seu, Tá. ou um paga para os outros dois de forma alternada. Tá. Então você vai lá, paga para nós três, depois ele vai, paga para nós três, depois eu vou pagar para nós três. Tá. Do ponto de vista financeiro, não tem muita diferença isso. É a mesma coisa. Só que do ponto de vista, por exemplo, de prazer, é mais prazeroso você pagar uma a cada 3 vezes, ainda que o valor seja 3 vezes maior do que pagar toda vez. Por quê? Porque pagar dói. E quanto mais você paga, a frequência de pagamento, mais dor e sofrimento você causa no seu cérebro. Inclusive, a área do cérebro, quando você paga, é a mesma de quando você sente uma dor física. Gente, isso explica muita coisa. Por isso, se você quiser, tem várias aplicações, se você quiser ir para um resort, eu cheguei a fazer uma consultoria para uma rede de hotéis internacional de hotéis, e eles podiam fazer o seguinte, o resort lá você podia pagar pelo uso, Tá. ou tudo incluso. Em geral, se as pessoas optassem por tudo incluso, sairia mais caro. Tá. Porque quando você está pagando pelo uso, você tende a você não vai comer Tá. 10 pratos. Só que tem um porém, que é o psicológico. Ainda que você pague menos, é um estresse. Você tá, sei lá, no Caribe, com o seu namorado, com o seu marido, com uma pessoa que você ama, e toda vez que você queira tomar, sei lá, um mojito, vir lá $100 ou R$100, Sim, né? Nisso. sim. Porque mistura o prazer que você tá naquele momento, aquele cenário maravilhoso, com a dor de pagar. Então, ainda que seja melhor financeiramente o pago pelo uso, o tudo incluso te dá muito mais prazer porque você desencana daquilo. Peraí, eu vou fazer uma pergunta muito louca agora, nada a ver. Então, uma prostituta, quando ela deve cobrar que horas? Pensando De preferência, antecipado. assim. Pra você, então. Pra você que é garota de programa e nos acompanha nesse canal maravilhoso. Mas não é só isso. Por exemplo, festa de casamento. Geralmente, festa você paga antes. Uhum. Imagine só que você vai fazer uma festa. Tem gente que faz festa de 15 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Imagine que o dia que a noiva tá lá, o noivo tá lá, vão casar, ou também não tem nada, se for 2 meninos, 2 meninos, não tem problema. Tivesse que pagar na hora. Nossa senhora, que Ia dor. ser uma dor, ia estragar um pouco aquele momento. Sim. Então, quando você quer maximizar o prazer, Tá. o que você faz, você paga antecipado Tá. e de uma vez só, e de preferência num meio não físico. Por exemplo, cartão de crédito. Entendi. Se pagar com dinheiro, você tá 10 mil reais, você tem um celular, custa 10 mil reais o celular, dói. Não sei se você já chegou a pagar em dinheiro alguma quantia um pouco maior, dói, porque aquele dinheiro indo embora. Quando é cartão, dói, mas dói menos. Não é à toa que, por exemplo, cassinos usam fichas. Podiam usar dinheiro, podiam Verdade. apostar. Por quê? Porque quanto mais distante o dinheiro, mais gastar. A outra coisa é a frequência de pagamento. Ah, A frequência de pagamento. Quanto maior a frequência de pagamento, maior a dor. Então, por exemplo, se você for fumante, você quer inibir o seu consumo, a melhor coisa é você comprar o cigarro mais picado possível. Em massa, ou até em alguns lugares, vendem um cigarro. Por quê? Porque toda vez que você quiser fumar, você vai ter um trabalho e vai ter uma dor mental de estar pagando. E a pior coisa que você tem a fazer é estocar um monte de cigarro em casa. Porque ainda que você vai ter uma dor quando você comprar aquele monte, vai passar. Ou seja, dói mais 10 dores de um do que uma dor de 10.
financeiramente. Isso vale para o chocolate, é claro. Isso vale para o chocolate, então vale para qualquer vício que você tenha. Agora, Uber, por exemplo. Qual que para mim é a grande sacada do Uber? Não ter que pegar no dinheiro. Não ter que pegar no dinheiro e também não ficar com aquele taxímetro. Todo mundo que pega táxi, entra no taxímetro, aquilo incomoda. É verdade. Por mais que você saiba que vai custar, e eu, por exemplo, pego muito táxi. Eu sei quanto vai dar. Se eu vou todo dia no meu lugar, eu sei quanto vai dar. Mas irrita aquele negócio lá. Entendi. Por exemplo, que as luzes estão acesas. Imagine que a gente tivesse um taxímetro de luz mostrando quanto custa. Irritar isso. Então, a maneira que você vai mostrando a quantia e cobrando, você vai causando dor. Você é professora, então uma coisa que você não deve fazer, ficar, se só vou fingir para ficar fácil a conta. Vamos supor que uma aula de 1 hora é R$60, só para um exemplo meramente ilustrativo. R$1 por minuto. Tá. Então você podia pôr um taxímetro, 5 minutos, R$5, a pessoa ia pagando. E irritar a pessoa. Sim. Então, assim, saiba que pagar gera desprazer para a maioria das pessoas, inclusive se não gera para a pessoa, essa pessoa patologicamente, pela medicina, ela é uma pessoa doente, porque nos protege a não se super endividar, assim como a dor, né? Você põe a mão no fogo, queima, você tira a mão do fogo, é uma proteção. E falando de pagar, você é judeu. Sim. Judeu é pão duro mesmo? Olha... Porque você é judeu, gente, o cara é judeu e economista. Olha, eu acredito que quem passou guerras, povos que passaram guerras, japoneses, muitos europeus, tendem a ser mais pão duros, têm mais receio de perdas. Mas eu sou criticado, muitas vezes, por ser muito desapegado às coisas. O que eu acho que é uma confusão muito grande nas pessoas, primeiro, tem um livro muito interessante, chama, acho que a tradução é Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, que mostra assim, porque os judeus, basicamente a história é assim, uma época a igreja não deixava você emprestar dinheiro, os cristãos não podiam fazer nenhuma atividade bancária, então os judeus falaram disso. Outra coisa, como teve muita perseguição religiosa, meu pai, por exemplo, é egípcio. Ele foi expulso do Egito. Não podia. Você não podia lá. E teve perseguição em vários lugares. Então, eles acabaram juntando dinheiro porque você não podia... Quem tinha imóvel, por exemplo, perdeu o imóvel, porque você era expulso do país. Entendi. Então, tem isso. Agora, a cultura judaica é muito ligada como várias, é um primo, né? O mundo judaico-cristão é muito parecido a você fazer doações, tem uma espécie também de dízimo lá. Então acho que está muito mais ligado a isso, né? Que os judeus, muitos judeus banqueiros, por conta dessa questão histórica e disso. Agora, a parte da economia, as pessoas confundem ser economista, um bom economista, como ser pão duro. Vou te explicar que isso acho que até um pouco culpa da mídia. Por exemplo, eu odeio aquelas crianças que às vezes mostram na TV, a criança ficou 1 ano sem comer lanche para comprar o tênis, o videogame. O que o economista fala? O economista fala assim, olha, o seu objetivo é você ser mais feliz possível. Tá. Tem uma função em economia, chama função utilidade, e que muitas vezes em inglês aparece como função happiness, de felicidade. Então, em vários livros de economia, você tem que achar o ponto que as pessoas são mais felizes. Qual que é a questão? A questão básica, que é uma questão do capitalismo, e que eu concordo, quanto mais você consegue produtos e serviços, maior a chance de ser feliz. Tá? Então, assim, o dinheiro pode não garantir a felicidade, mas ele não atrapalha. Tá. Assim. E a falta de dinheiro pode sim, você passar fome, outra deixar infeliz. Beleza. Legal. Muito bom. Agora, você tem uma escolha temporal. Se eu viver só um dia, eu gasto tudo que eu quero hoje, acabou. O problema de eu fazer isso, se eu fizer isso, amanhã no futuro eu posso não ter nada. Então, o bom economista é você fazer um consumo de tal forma que você aproveite, você vai viver até 100 anos, 110 anos, quem sabe mais,
você viver bem em todos esses anos, primeira coisa. Beleza. A outra coisa, as pessoas têm preferências. Então você pode gostar de moda, ou de restaurantes, ou de viagens, ou do que for. Então, por exemplo, eu odeio quando fazem isso. Ah, tá vendo esse prato nesse restaurante? Custou R$100. Sabia que fazendo na sua casa ia custar 30? Ok. Mas eu não quero fazer na minha casa. Primeiro, você pode não querer fazer na sua casa. Segundo, você pode achar aquilo um prazer enorme. Isso me dá um prazer que eu não tenho na minha casa. Que é o prazer de ser servida. Sim. De estar num lugar, assim, de ver gente, porque serviço. então quer dizer, não é uma comparação, é a mesma coisa, ó, não precisa ir para Paris não, eu vou te mostrar a Torre Eiffel aqui no Google, a gente entra no Google hoje. Então, quer dizer, é uma comparação tosca e burra. Não, assim, o cara que deixa de restaurante porque isso é caro, não é isso, tudo na vida é caro. Você não está indo no restaurante, quando eu vou no restaurante, eu não vou fazer negócio e ganhar dinheiro, eu vou gastar, assim como eu faço uma viagem, eu vou fazer uma viagem, eu não estou pensando em fazer negócios e me dar bem financeiramente, senão eu nem viajava, eu ficava na minha casa e via tudo em fotos ou em vídeo. Então tem isso. Agora, o mundo tem limites, do seguinte sentido, você não vai poder fazer tudo o que você quer, seja por uma questão de tempo, seja por uma questão de dinheiro, seja uma questão legal. Eu não posso chegar aqui e quebrar as coisas. Existe uma regra na sociedade. Uma delas, que não é uma regra, mas para a maioria das pessoas é uma realidade, o dinheiro é limitado. Então, você tem, sei lá, R$20 mil. Tem bolsa de mulher que custa 20 mil ou até mais. E aí você quer bolsa. Beleza, o que eu vou falar como economista? Olha, Cíntia, com R$20 mil você pode fazer uma viagem, comprar bolsa, comprar não sei quantas roupas, ou até esperar para o futuro você fazer mais alguma coisa. Mas quem vai escolher é você. Não cabe ao economista falar, ai, que besteira. Porque eu não tenho eu não estou na sua pele para saber qual prazer vai te dar comprar uma bolsa de... Qual que é meu fetiche? Não, e o que te dá prazer? Assim, é muito mais simples. E se der muito prazer isso? Porque as pessoas gostam de falar assim, não, viagem, como se viajar é um bom uso de dinheiro e comprar um carro, um tênis ou uma bolsa, não é. Cara, eu não tenho isso. Cada um vai ter lá os seus produtos, seus serviços que não dá para ter tudo. O que não dá para ter tudo, pelo menos para a maioria das pessoas. Se a pessoa for um trilionário, pode ter. E eu também não tenho nada contra, assim, a pessoa ganhou o dinheiro honestamente, pagou os impostos, gaste como quiser. Mas essa questão que existe, e que isso eu acho que um educador, nem economista, mas um educador financeiro tem essa responsabilidade, é assim, eu estou vendo que você está gastando, está tendo prazer, mas isso vai te prejudicar amanhã porque você está se endividando todo. Aí eu tenho que falar, beleza, eu sei que você está feliz com esse estilo de vida, mas isso é insustentável, porque amanhã você não vai ter, e aí você vai perder a sua casa que você comprou, o seu carro, e o que a gente vai fazer? Então, não existe essa questão de ser pão duro com ser economista, e sim fazer um gasto em que melhore a sua felicidade, não a minha. Existe uma inteligência. Exatamente. É um raciocínio acerca do dinheiro e a gente não está acostumado a raciocinar sobre o dinheiro. Não está acostumado a raciocinar e mais, existe toda uma engenharia de marketing que é feita para você gastar mais. As empresas querem vender. Um exemplo que tem disso também, que é a economia, as pessoas às vezes não se ligam, é a pipoca no cinema. Pipoca no cinema você tem a pequena que custa 10, a média que custa 11, e a grande custa 12. Então, supondo, hoje é mais caro, na época que eu fiz esse estudo era mais ou menos isso, fazia com os alunos. 80% das pessoas, quando tem essas 3 opções, compram a grande. Eu, inclusive, eu sempre compro a grande. Muito bem. Só que, o que as pessoas não percebem, que a pequena e a média só estão lá. A função delas é para ajudar as vendas das grandes. O que a gente fez em alguns cinemas? A gente falou, olha, a gente queria fazer um experimento, falou para o cinema, vocês podem vender em determinadas sessões só a grande? Então, ao invés de oferecer 10, 11 e 12, vamos fazer só a grande por 12. Em outros casos, só a grande por 11. Em outros casos, só por 10. Em todos os casos, vendeu menos pipocas grandes quando você tinha só a opção da grande. Que loucura. Porque as pessoas precisam de comparação para tomar decisão. Você fala, olha, se essa pequenininha custa 10 e a outra que é gigante custa 11, é muito melhor. E a outra maior ainda 12,
Agora, por outro lado, eu até anotei aqui a expressão que você usou. Quando a gente tem muitas Não, opções... isso é outra coisa. Exato. Então, pelo que eu estou entendendo, eu nem olhei aqui qual que é a expressão, mas enfim, você já captou. O cérebro precisa de um número X aí, 3, Sim. talvez, para querer escolher mesmo. Na verdade, isso chama paradoxo da escolha. Isso, paradoxo da escolha. Que na hora que você escolhe, que você ganha, você perde. Na verdade, assim, no mundo racional, se nós fôssemos totalmente racionais e não somos, seria quanto mais escolhas, melhor. Se tiver 10 escolhas ou 15, contendo as 10 primeiras, né, e 5 diferentes, seria melhor. Mas na prática isso não acontece. Na prática a gente perde, tem 2 efeitos quando eu tenho muita opção. Arrependimento e paralisia. Então, por exemplo, a gente está, eu falo, final do ano, Cíntia, vou te dar uma viagem. Escolhe o lugar. Pode ser Paris, pode ser Nova York, pode ser Buenos Aires. Rapidamente você escolheria. Agora você fala, vou te dar uma viagem. Pode ser Moscou, pode ser Tóquio, pode ser Beijing, pode ser Nova York, pode ser Paris, pode ser Roma, eu te dou um monte de... Escolheria sempre Nova York, porque eu sou oficial de Nova York. Mas você pode demorar mais e depois fala, não devia ter escolhido isso. E isso acontece, inclusive, com pessoas, com celebridades. Pessoas que têm muita notoriedade ou são muito bonitas, têm muito assédio. Então tem muitas opções. Então você está saindo com um cara, com um menino, o que for, e aí os outros continuam tendo opções. E aí você fala, não, será que eu fico com esse cara? Porque olha quantas outras opções eu estou deixando. Supondo que você é fiel, tudo, e que é um relacionamento mais tradicional. E aí o que eles perceberam que grandes celebridades, aí, desde jogadores de futebol, cantores, atrizes, cantoras, mudam de relacionamento muito mais rápido. Sim. Por quê? Porque você sempre fica, assim, eu escolhi esse, mas será que ele é o melhor? Então é esse arrependimento. E podia, né, de novo, a pessoa podia ter muito mais relacionamento e ser muito mais feliz. Mas o fato é que quando eles analisam o número de relacionamentos com problemas de depressão ou outros tipos de transtornos, quanto maior a troca de parceiros ou parceiras, maior a tendência a problemas de depressão, por exemplo. Então, tô ferrada. Porque você está com muitos... Não, eu não paro em relacionamento. Isso eu não Espero escondo. que não seja não fique depressiva. Não, eu fico depressiva quando eu tô me relacionando, pra te falar a verdade, porque nunca dá certo, gente. Eu sou mais feliz solteira. É difícil. Acho que seres humanos são difíceis. Eu sou bem mais feliz sozinha. Nossa Senhora. Mas enfim, quem trai mais? Você tem essa estatística? Eu não tenho a estatística exatamente de trai. Tem algumas estatísticas que tem um site que uma vez a gente fez pesquisa com eles. Eles deram os dados. Eu acho que aquele Addison Wesley, que depois vazou os dados, eles têm no mundo inteiro, tinha no Brasil. E no Brasil, os homens traíam um pouco a mais. Mas eu lembro que cariocas traíam mais. Isso era o dado do site. Né? Mas uma coisa que tem relação... precisa de pesquisa para saber que carioca trai mais. Mas uma coisa que era interessante, não desse site, mas de outros estudos, é que 2/3 dos divórcios são por conta de problemas financeiros. Então, a cada 3 divórcios, 2 estão relacionados a dinheiro. Não necessariamente falta de dinheiro. Pode ser, por exemplo, que você seja casada e se divorcie porque você acha que o cara está gastando dinheiro errado, ou ele acha que você está gastando errado, ou não concorda com a vida financeira. Falar de dinheiro é um tabu, né? E tem a traição financeira, que é mais imperdoável, e aí tem estudo, que a traição carnal. Porque a traição financeira é você vive com alguém, casada, e divide as contas, mas você omite, seja gastos, seja ganhos, dado que o combinado não é omitir, né? Supondo, né? E aí é uma traição financeira. Essa é tida como... mais difícil de perdoar. E é cultural, né? Eu me lembro da minha avó falando comigo,
vá juntando seu dinheiro, né? E eu conheço mães de amigas minhas, eu vejo isso. Não, a mulher inteligente vai juntando o dinheiro dela, porque nunca se sabe quando que o homem vai... acho que aquela coisa de homem ser trocada por uma menina mais nova. Não, e tem também aquela questão que se a gente vê muito tempo atrás, né? Hoje ainda tem diferença, disparidade salarial, mas depende da época, as mulheres nem trabalhavam, né? Então, aí precisava fazer o caixa 2. Tinha o caixa 2. Mas isso é mais imperdoável que uma traição para a maioria dos casais. Não que traições sejam perdoáveis, né? E vai de cada um. Você é casado? Não. A minha ex, tenho um filho com ela, me dou bem, mas não sou casado. Entendi. E você já falou que a sua criação te ajudou a ser quem você é, a sua criação judaica. Você pode me explicar isso? Não, na verdade eu tenho mãe e pai judeus, no entanto eu não sou um judeu praticante, né? Não vou com frequência à sinagoga, eu tenho assim, o meu entendimento da religião, faço o que eu acho que é o correto, mas isso não quer dizer que os valores judaicos não estejam presentes na minha vida. Um dos valores do judaísmo é muito estudo. Os judeus, tem muitos judeus médicos, por exemplo. Meu pai é médico. E muitos professores judeus, né? Se você pegar o número de prêmios Nobéis, muitos judeus, em várias áreas, porque é uma religião, assim como outras culturas, cultura asiática também, assim, cara, você tem que estudar para ser bom, para ser alguém na vida, e é meio que do estudo que você vai conseguir suas coisas, inclusive a independência, porque estudo é uma coisa que não dá para te tirar o que você já estudou, assim, com exceção de uma doença, ou algum caso assim mais raro, assim, conhecimento não dá para te tirar, né? Eles podem te tirar seus bens, podem te tirar outras coisas, mas assim, o conhecimento não tira. E isso eu acho que foi fundamental na minha vida, assim, né? Essa questão de estudo contínuo, né? Porque você vai estudando, aprendendo coisas novas, aplicando, claro. E seu pai te cobrava ou era seu? Não, era meu, assim, era meu. Eu não gostava de estudar quando eu era, assim, na escola. Eu comecei a estudar, acho que no mestrado só no mestrado. Que interessante. Antes eu gostava de fazer várias atividades, eu gostava de jogar futebol, eu lutava judô, eu gostava de jogar videogame, enfim, uma criança... Mas teve um momento, assim, da virada, que você falou assim, eu vou ser fodástico, eu vou ser... Eu não acho que eu sou e nem resolvi ser. Você sabe que você é, não o que eu consegui fazer, assim, por um lado... Você tem um currículo de muito respeito, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista profissional. Eu acho que, assim, tem várias pessoas com... Acho que é uma consequência de um esforço de uma vida, assim, né? Não é que eu estudei isso, por exemplo, quando eu estava no mestrado, doutorado, eu comecei a dar aula cedo, mas eu ganhava muito mal. Mal pagava minhas contas. Eu lembro que eu fazia mestrado no Rio de Janeiro e dava aula em São Paulo. Eu vinha de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E, claro, eu podia pedir para o meu pai, mas também médico, bem sucedido, mas não é um cara bilionário, ou que não faria diferença aqueles gastos para ele. Entendi. E nesse sentido, meus amigos estavam financeiramente muito melhores do que eu, porque já trabalhavam em tempo integral, tudo. Mas com o tempo você vai ganhando. É uma consequência do trabalho, assim. E o dinheiro também não é linear, né? Não é que assim, você ganha 1.000, depois você ganha 2.000, 3.000. De repente você está ganhando 1.000, daqui a pouco pula para um valor muito maior. Então, eu acho que essas coisas você vai construindo. Mas eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Mas onde foi o toque, eu acho que eu me achava muito perdido, assim. Eu fui uma criança, eu não entendia direito as pessoas, eu não entendia direito os ambientes, as coisas me cansavam. Aí eu tocava lá do meu jeito piano, ainda como amador, e fazia minhas coisas, mas eu sentia assim falta disso. E aí eu acho que você vai se entendendo com a idade, você vai... O povo te acha ou te achava blasé? Por esse seu jeito, assim? Hoje acham.
Na época, eu acho que eu talvez fosse tão fora da realidade, ou tão blasé no conceito, que eu nem percebia, assim. Isso às vezes acontece, às vezes as pessoas falam, pô, você foi grosso, mas eu nem percebi, assim. É falta de noção mesmo. Não, eu te acho uma pessoa, assim, te conheço já tem um certo tempo, estou tendo essa primeira conversa, assim, antes era, né, as coisas de te vir no programa e tal, nanana, mas eu te acho uma pessoa muito doce. Às vezes tenho... Eu não sei, eu tento tratar as pessoas bem, mas eu não sou muito de ficar puxando o saco das pessoas, ou ficar cortejando, não no sentido de paquera, mas no sentido, como que você está linda, só... não é o meu estilo. E foi parar no Pânico. Como é trabalhar lá? Não, é muito divertido, porque eu acho que você tem a liberdade de falar o que quiser, às vezes tem uns embates, às vezes tem... Você já brigou com alguém? Já briguei várias vezes. Quem? Uma vez, acho que a última briga, não foi briga, mas foi com... André Marinho. Não, com o Marinho eu nunca briguei. Mas não, do elenco, não. Mas, por exemplo, veio um político que tinha gastado, acho que mais de 200 mil para um tratamento dentário. Aí eu perguntei, e pagou com dinheiro público. Aí eu perguntei sobre isso, e ele ficou bravo, falando que isso é uma história velha que ele já tinha respondido. Eu falei, olha, isso é político, o dinheiro é público. Você tem que falar. Eu falei, você deve satisfação não só para o seu eleitor, você deve satisfação para a sociedade. Ele ficou bravo, e aí ele falou, você devia consertar seus dentes. Aí eu fiquei, não cheguei a gritar, eu falei, olha, eu vou consertar meus dentes, mas pode ter certeza que não será com dinheiro público, eu que vou pagar meu tratamento disso. Então, às vezes acontece, mas assim... Gente, você não vai contar quem foi o político? Foi o Feliciano. Não, tem na internet, mas não tenho nada contra ele. Político eu não gosto de político, porque eu parto do princípio de qualquer político que eles devem transparência. Então, para mim, não é favor o político fazer bom trabalho, é obrigação dele. Não é favor ele fazer um uso eficiente dos gastos públicos, e não é favor ele abrir os dados. É como se a gente fosse o dono da empresa. Eles estão lá. Sim. Eu sou um democrata, acho que tem que respeitar as urnas, né? Então... Você tem partido aqui? Não parece ter. Assim, todo partido tem coisas que eu acho bom e coisas ruins. Eu tenho uma visão muito liberal da economia, que é uma economia mais americana, no sentido assim, eu quero um governo pequeno, eu acho educação fundamental, então a gente devia ter uma educação de excelência, deveria ter uma saúde e uma segurança pública. Então, por exemplo, o governo brasileiro tem fábrica de camisinha. Eu não acho que cabe ao governo ter uma fábrica de camisinha. Eu não acho que o governo tem que ter correio. Eu acho que isso é iniciativa privada. Mas educação você tem que garantir para dar chances iguais. Agora, eu me considero liberal, mas não sou burro. Eu sei que a gente tem uma desigualdade gigante no país. Então, programas como Bolsa Família, que agora foram turbinados e vai virar Auxílio Brasil, são importantes. Então, assim, isso é problema desse. Eu tenho consciência que uma pessoa que nasceu numa favela não tem a mesma facilidade que eu tive, ou que meu filho teve, e eu acho que esses programas ajudam a amenizar. Mas eu quero um governo menor, eu quero um Estado, em geral, gastando menos, eu sou contra fundo partidário para publicidade, eu sou contra a TV Brasil, então todos os partidos, se eu me falar, eu tenho isso. Mas eu não tento falar se é do PT é ruim, se é do Bolsonaro é ruim ou bom. Eu tento ver a política. Então, por exemplo, reforma, a gente está no meio de reformas. Eu sou contra, vai ter aumento de imposto, eu sou contra. Como eu sou totalmente contra congelar preços que a Petrobras congelou durante o governo do PT. Então, assim, eu não tenho assim, esse cara é bom, esse cara é ruim. Eu acho que a gente tem que ver a política, isso. E eu sou um cientista no sentido, um economista ortodoxo. Assim, beleza, você quer fazer essa medida? Vamos ver quem fez essa medida, o que deu, e vamos ver o que os dados históricos no Brasil e no mundo mostram sobre isso. E aqui a gente fala, e várias vezes você levanta a mão e fala, não, mas por que você está fazendo isso? Não, mas o Brasil é diferente. E é o tipo
da resposta burra, porque é a mesma coisa chegar no médico e o médico fala, não, para esse tipo de dor, você tem que tomar esse remédio. Ele fala, não, mas eu sou diferente. Porque aí você não tem argumento. Se você começar a achar que nenhuma experiência de nenhum país se aplica aqui, ou a história mudou, assim, você não precisa estudar nada, você faz sempre o que você achar, vai na intuição, e eu sou contra. Então eu sou economista ortodoxo, que usa métodos empíricos, usa ferramentas, né, de economia, usa dados para testar hipóteses. E qualquer governo que faça isso e tome uma decisão baseada, uma política pública baseada nisso, em geral eu sou a favor, e qualquer política pública não baseada nisso eu sou contra. E todos os governos têm nuances, né, tem coisas que eu gosto ou não, e eu também quero acreditar que cada vez menos vou depender ou tenhamos que depender do governo. Assim, eu acho que país bom é quando assim, a gente não... o presidente não afeta tanto a nossa vida, os senadores não afetam, os parlamentares. Eu quero assim, continuar fazendo meus negócios, minha empresa, sem me preocupar, olha, se fulano ganhar vai acabar o país. Sabe? Deixa trabalhar, deixa o mercado tomar as rédeas. Uma pergunta aqui voltada à educação. Você é economista e tem um filho de 5 anos, 5, né? Vai fazer 6 agora. Como uma dica, assim, para as mães, para elas educarem bem os tão filhos? Difícil. É tão difícil porque eu sou um pai muito presente, assim, e é difícil você dar limites pro seu filho, né? A criança faz birra e chora, e você... Putz, ninguém gosta de ver o filho chorando, assim, né? Mas eu diria que o mais importante para a vida é você saber que bens são escassos, ou seja, não dá para fazer tudo o que você quer, não dá para ter tudo o que você quer, e lidar com a frustração. E o que eu tento explicar para ele é que a vida, para o bem ou para o mal, ela não é justa e meritocrática o tempo todo. Então você pode se matar de estudar, se preparar super e perder o emprego, perder aquilo. Um jogador, um atleta olímpico pode se matar 4 anos e dar errado, e ele não ir para as Olimpíadas ou chegar em último. Acontece. Não é assim, você merece, então... você ganhou muito dinheiro porque você merece. Eu conheço um monte de gente que talvez não merecesse tanto e ganhou, e um monte de gente que merece e não ganhou, e a gente tem que lidar com isso, né? Condições, não é porque o amiguinho vai para a Disney que o pai dele ama mais, ou se não comprar o filho, se você estudar, você ganha isso. Porque eu acho que a pessoa tem que ser uma boa pessoa por princípio, não para ganhar algo contra. Olha que interessante. Assim, eu não tenho que falar assim, você vai respeitar seu pai, porque senão você vai ficar sem videogame. Eu quero que ele me respeite, porque ele me ama e sabe que eu quero o bem dele. Eu não quero ter uma ameaça disso, ou até para os mais religiosos, porque Deus vai castigar. Não, é porque você vai agir certo, porque é o que o seu coração manda. Mas eu tento fazer isso, mas eu sou mole, assim, eu queria ser mais durão com ele e às vezes não consigo. Assim, qual é o nome dele? Ele chama Luca, mas eu chamo de Pililico, é o apelido dele. Senhor Pililico, é o apelido que eu inventei, é o Senhor Pililico. E ele muito grudado comigo, está comigo o tempo todo, vai trabalhar comigo, vai na empresa, faz tudo isso. E outra coisa, eu acho que é ensinar métodos quantitativos, assim, eu falaria para os pais, assim, acho que o Brasil tem um grande gap, né? As pessoas não sabem matemática, não sabem programar. Meu filho, por exemplo, ele não sabe ler ainda, está sendo alfabetizado, e já sabe programar um pouquinho, assim. Então, eu fiz lá um sistema de cartões, então ele sabe programar, porque aí você está falando de lógica de programação que é aplicada na vida em várias coisas, né? O que é uma condicional, o que é uma estrutura de repetição. Então, a mesma coisa eu falar, me fala uma programação para eu pegar um copo lá naquela geladeira. Você fala, você vai dar 5 passos, virar à direita, dar mais 2. É isso, é você pensar antes de fazer e ter soluções de contorno. Se tiver um objeto, você vira à esquerda, se tiver disso. Então, assim... Faltou isso na minha vida, eu tenho certeza. Sim, isso eu acho certeza. E lidar com frustração, porque eu acho que principalmente quando você vem de uma família com condições financeiras
privilegiadas, às vezes você tem muito pouca frustração, e Resistência à frustração. Você precisa saber que simplesmente às vezes as coisas não vão dar certo, às vezes as pessoas não vão agir do jeito que você quer, algumas sem maldade, outras com, mas assim, é preparar para o mundo, né? Essa que é a grande dificuldade, né? Assim, às vezes relacionamentos não dão certo, por mais que você queira, às vezes pessoas legais pisam na bola, assim, acontece. Se eu fosse escolher um escritor para você, seria Machado de Assis. Eu gosto de Machado. Pelo seu niilismo, né? Você tem uma coisa meio niilista, eu acho. Mais cético. Mais realista. Eu tento ser, assim, quase todo acadêmico, o cara que veio desse método empírico de tese, você não pode ter muitos preconceitos e você tem que olhar de coração aberto. Por exemplo, drogas. Eu, Sami, não tenho uma posição, eu não tenho uma conclusão se é melhor liberar ou não a maconha. Eu não tenho. Eu já vi estudos que colaboram para liberação e para não liberação. Então, se eu fosse, não tenho nenhuma intenção de ser, mas se eu fosse um formador de políticas públicas, eu ia tentar montar um experimento para saber qual a melhor política pública. Mas eu não tenho, droga faz mal, então não pode. Ou não, tem que liberar, porque senão é pior, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o coração aberto e, claro, a hora que você for fazer um estudo não usando cobaias humanas e não que o prejuízo seja irreversível. Mas eu acho que tem questões que são abertas, né? Você não pode se pautar assim, não, porque isso é errado. Assim. Entendi. E uma pergunta agora, a gente está chegando ao fim, uma pergunta de português. O verbo judiar, já tentaram tirar esse verbo dos dicionários, afirmando, sei lá, que se trataria de um verbo preconceituoso. Sim. Judiar significa tratar como os judeus foram tratados. Ainda que você não se considere um superior... Como os judeus trataram? Como foram tratados. Tratar como os judeus foram tratados. Ainda que você não se considere um super, hiper, ultra judeu... Não. Mas também não me considero nenhuma outra religião, tá? Não é que eu não me considero... Eu não sou praticante de judaísmo, mas eu faço outra religião. Não. Tá. Você já se sentiu incomodado com esse não. Com a utilização desse verbo? A mim não incomoda. Eu já vi outros judeus incomodarem e falarem, às vezes que eu vi falar, não usa esse verbo porque remete isso e eu me sinto mal. A mim não tem problema. Eu não acho que as pessoas que falam fazem referência uma referência a isso. A maioria nem sabe, né? Eu acho que nem sabe e não, assim, nunca fiquei ofendido, nunca senti preconceito, e eu tento, na medida do possível, obviamente, né, respeitar todos os credos, as religiões, todas as etnias, mas eu não gosto de me pôr em qualquer posição de vítima. Eu acho que se tem alguma coisa assim, eu tive boa educação, boa escola, então, assim, eu não posso reclamar de nada. E também eu conheço várias pessoas, tenho muitos amigos próximos que vieram de situações muito difíceis e venceram na vida. Então, assim, claro, né, os movimentos de qualquer etnia, religião, credo, cor, raça, têm todo o direito de se manifestar, mas eu acho que é sempre melhor você não se sentir vítima, né? Porque aí você se põe numa posição fraca, né? Assim, eu não tive sucesso, mas também olha o que ele fez, assim, eu acho que tentar pôr o protagonismo nisso. Mas eu também respeito quem... Eu não uso esse verbo, mas não é comum, mas se eu usasse e alguém ficasse ofendido, eu pediria desculpa e não usaria, porque... porque você não está aqui também assim, eu acho que, assim, se pode incomodar algumas pessoas, não vou usar, mas eu nunca usei, então para mim não é isso. Mas não me incomoda, não me incomoda. Aí agora uma pergunta que você pode falar o que vier à sua cabeça. Para quem você dá, ou para que você dá nota 0? 0? Poxa. É que eu sou professora, né? Eu gosto de nota. Eu acho que
para a nossa educação, assim, né? Eu acho que é uma coisa que prejudica tanta gente, uma educação fraca, as nossas políticas públicas de educação. Eu não estou falando deste mandato, desse governo, estou falando histórico, e a gente, né, é um país que não evoluiu, né, que a gente não andou, né, assim, se a gente olhar, a gente tem, os problemas são recursivos. Outro dia eu vi alguém falando que o Brasil é o mais antigo país do futuro, né, que é Fica lá. Agora vai, agora vai, não vai. Tipo os meus relacionamentos, gente. E para quem ou para que você dá nota 10? Eu acho que para o ser humano em geral, assim. Claro que a gente tem absurdos, tem gente corrupta, tem crimes hediondos, mas o ser humano, poxa, se a gente pensar a vida que a gente tem hoje e a vida que um rei tinha no século XV, a gente tem uma expectativa de vida melhor, mais recursos à saúde, mais entretenimento, uma alimentação mais rica, assim. E, poxa, tudo isso foi feito à base de pesquisa, da inovação, da vontade do ser humano ganhar, enriquecer, e isso é muito legal, né? Assim, Eu estava te categorizando agora como uma pessoa pertencente ao realismo. Agora eu já te categorizo como uma pessoa pertencente ao renascimento. Muita gente, eu não sou bom de história, eu confundo as datas, mas muita gente fala assim, sabe, você tem uma visão meio iluminista, porque você gosta da ciência, você gosta das artes, do universo. E que assim, gosto de muitas atividades, assim, né? Não gosto de super especialização. Exatamente, foi isso que eu percebi com essa fala aqui no fim. E agora uma última pergunta, uma pergunta completamente metafórica, e você vai falar o que vier à sua cabeça, que é a pergunta de toda professora de português. Sujeito ou predicado? Sujeito. Por quê? Porque eu gosto do protagonista. Eu acho que a gente tem que tomar a medida do... Já são tantas coisas que a gente não consegue controlar na nossa vida e que mudam a nossa vida, né? Desde a pessoa que você vai casar, se relacionar, se ter filho ou não, que são grandes decisões que mudam a sua vida, e se você achar que que por isso você não pode fazer nada, vira, já que você gosta de literatura, a vida e morte severina, né? Sim. Morte e vida severina. Que você já nasceu, então não posso fazer nada, então vou ficar dormindo. Então eu gosto assim de... Por mais que 80%, né, da vida, tem alguma frase assim, seja aleatória, eu ainda tenho controle dos outros 20%, eu não vou abrir mão. Então, ainda que os predicados, eu não tenha controle do sujeito, eu tenho. De novo, eu gosto de tentar, à medida do possível, andar. Eu gosto de fazer ação, né? A voz ativa, né? Muito bom. E olha, a gente termina com ele falando de porcentagem. É claro que você tenha muito controle aí sobre os seus 20%. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau, gente.